Meus amados irmãos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, queria conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do Espírito Santo. Nós comemoramos ontem o dia de Pentecostes, aonde nos relembramos o que aconteceu em Atos capítulo 2, aonde o Espírito Santo veio e começou a habitar na vida de cada crente. O Espírito Santo, ele é muito importante para a vida de todo cristão. Diferente dos testemunhos de Jeová, aonde vê o Espírito Santo como uma força ativa de Deus, nós temos a revelação e a compreensão que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não estamos dizendo que o Espírito Santo é inferior ao Pai ou ao Filho. Muito pelo contrário. O Espírito Santo é tal e como o Pai e o Filho, tem a mesma essência. A Trindade, sabemos que é algo que não podemos compreender racionalmente, porque é uma revelação espiritual e vem de Deus. Apesar de termos maneiras de explicar sobre a Trindade, mas sabemos que a Trindade não faz parte da nossa maneira natural de ser. A Trindade é algo que transcende a nossa compreensão. E a atuação do Espírito Santo em nossas vidas também transcende qualquer coisa natural que nós podemos imaginar. O Espírito Santo, ele é muito importante para a igreja e, consequentemente, muito importante para o cristão individualmente, porque ele tem em nós a atuação que nos leva a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Vejamos um pouquinho o que a palavra de Deus nos diz. Em João capítulo 14, versículo 15 ao versículo 17, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Neste momento, o Senhor Jesus Cristo estava junto com os discípulos, passando para eles as últimas informações do que iria acontecer. E é interessante que o Senhor Jesus fala assim: o Espírito da verdade que o mundo não conhece. E nesse momento ele disse: está com vocês, mas estará em vocês. Isso é muito importante para nós, porque aqui faz uma referência ao que aconteceu no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, aonde o Espírito Santo vem, desce e faz morada na vida do cristão. A partir do capítulo 2 de Atos, percebemos que a atuação do Espírito Santo não é algo que está simplesmente nos envolvendo, muito pelo contrário, e o Espírito Santo começa a habitar em nós. Então, o Espírito Santo, ele é importante para nós porque ele faz morada na vida do cristão. Todo cristão que aceitou a Jesus Cristo e tem uma nova vida com Deus é morada do Espírito Santo. Também nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre a importância do Espírito Santo em nossa salvação. Em Efésios capítulo 1, no versículo 11 ao versículo de número 14, o apóstolo Paulo fala assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua verdade, da sua vontade, a fim de que nós, o que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor de sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção daquele que pertence a Deus, para louvor da sua glória. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Aqui nós não temos tempo para falar sobre o significado de ser selado. Mas selado quer dizer que eu faço parte da propriedade, eu sou uma propriedade exclusiva de Deus. O selo mostra quem ou o que pertence a quem pertence. Nós pertencemos a Deus.
e fazemos parte daquela majestosa herança que Jesus Cristo nos deu através da morte da cruz do Calvário e a ressurreição. E o que garante isto? É o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a habitação em nossas vidas. É muito importante você entender que o Espírito Santo atua em nossa salvação de maneira clara para que possamos ser santificados e para que possamos andar neste mundo com o destino certo. Diferente do cristão, que é um peregrino e uma pessoa que é andarilha nessa vida, é que o peregrino sabe para onde está indo, porque tem um destino certo. E o cristão ele é um peregrino com o destino certo, porque o Espírito Santo que está dentro dele está guiando para o céu. Um andarilho não sabe para onde vai, porque não tem um destino certo. E é o Espírito Santo que nos garante e nos mostra o nosso destino certo, que é em Deus. Então, quero que você recorde-se da importância do Espírito Santo para a sua salvação. A outra coisa que o Espírito Santo opera em nossas vidas justamente é o trabalhar. Nada que fazemos podemos fazer sem a ação do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos claramente o que o Senhor Jesus Cristo fala. E sereis minhas testemunhas quando o Espírito Santo descer, e vocês serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é o que nos faz testemunhar. O Espírito Santo é o que nos dá a autoridade e é o Espírito Santo que nos faz realmente sermos capacitados para testemunhar o que Deus tem para nós. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor Jesus Cristo, ele sabe que por mais que tenhamos conhecimento, que por mais que tenhamos experiências, que por mais que tenhamos habilidades, não podemos realizar a obra que ele destinou a cada um de nós, se não for pelo poder e por meio da liderança do Espírito Santo. Porque o único realmente que pode fazer a obra ser plena e completa é o Espírito Santo. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que eu tenha conhecimento de conceitos filosóficos ou racionalmente eu consigo comprovar conceitos teológicos, mas eu não vou ter a autoridade ou poder de convencer alguém. Porque a conversão de verdade é algo espiritual. A pessoa nascer da água e do Espírito é somente por meio do Espírito Santo. Então você que faz a obra do Senhor, entenda de uma coisa, que tudo que nós fazemos, somente através do Espírito Santo é que produz frutos eternos, que permanece eternamente. Por mais que você seja uma pessoa que tenha todo o conhecimento, todos os argumentos, você nunca vai conseguir fazer a obra que o Espírito Santo faz. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos, quando ele está subindo ao céu, que eles deveriam permanecer em Jerusalém. Aqui em Lucas, capítulo de número 24, do versículo 49 ao versículo 53, quando o Senhor Jesus Cristo está subindo ao céu, ele fala assim: fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, esperem até que sejam revestidos do alto. Jesus ele sobe aos céus. Os discípulos já sabiam quem ele era. Os discípulos já tinham visto o Redentor sendo crucificado, o Redentor morrendo e o Redentor sendo ressuscitado. Os discípulos já tinham caminhado com Jesus 40 dias. Os discípulos viram Jesus subindo ao céu. Humanamente dizendo, eles já tinham argumentos suficientes para testemunhar para todas as pessoas quem o Redentor era. Porém, o Senhor Jesus Cristo diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Não saiam de Jerusalém, até vocês receberem o revestimento, receberem a autorização do Espírito Santo. Esse texto é muito importante para nós, porque os discípulos permanecem em Jerusalém. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é o que acontece. O Espírito Santo vem, reveste cada discípulo e eles começam a proferir no idioma das pessoas que estavam ali presentes os louvores a Deus e glorificar a Deus e falar quem Deus era.
de maneira poderosa. E somente através do revestimento, através do selo, através da ação direta do Espírito Santo, é que os discípulos foram capazes de não apenas dar um testemunho humano ou histórico do Senhor Jesus Cristo, mas dar um testemunho espiritual do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? É que nós devemos buscar cada dia mais ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos depender do Espírito Santo, não apenas para a nossa salvação, porque o Espírito Santo, ele nos santifica no mundo, ele que nos dá poder para vencer as tentações, é ele que nos consola nos momentos de tristeza e de dificuldade, é ele que nos aconselha como devemos caminhar neste mundo, nos fazendo ser peregrinos com destino certo, mas também é o Espírito Santo que opera em nós. É ele que trabalha em nossas vidas e através de nossas vidas. O Espírito Santo é muito importante. O Espírito Santo, ele é essencial para que possamos realmente sermos tudo aquilo que Deus quer que sejamos. Lembre-se disso, que sem o Espírito Santo, todo o trabalho que nós fazemos se torna como um sino que simplesmente tine. É como uma lata vazia que faz muito barulho, mas com o poder e a autoridade do Espírito Santo, todo o nosso trabalho gera frutos e frutos eternos para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, guarde essa mensagem, mas não somente na cabeça, no coração, e faça que essa mensagem se torne viva e real através das suas ações, buscando constantemente a liderança do Espírito Santo e vivendo para o Espírito Santo de maneira poderosa neste mundo. Que Deus em Cristo te abençoe.